Bem-vindo ao mundo dos investimentos. Hoje vocês vão aprender uma coisa muito legal, que é como funciona o sistema bancário e, consequentemente, isso vai ajudar vocês a entender como funciona o mercado financeiro mundial. Pirâmide. Já ouviram falar disso? Em 2024, a pirâmide ficou muito em alta por causa da Bifald GTEX, né? A Bifald, que era um aplicativo lá, uma plataforma onde você colocava um dinheiro e te dava um rendimento muito alto, né? Muito alto mesmo, coisa de 3, 4% ao dia. Às vezes, tinha gente que ganhava 1% ao dia, 1,5% ao dia, mas tinha essas opções lá e muita gente colocou muito dinheiro, muita gente ganhou muito dinheiro e muita gente no final acabou perdendo muito dinheiro porque entrou no finalzinho, tá? A Bifald parece que durou uns 10 meses, então quem pegou no início ali conseguiu fazer um lucro bom, mas quem chegou no final acabou passando pelo golpe, né? A Bifald foi lá e sumiu, foi embora, acabou, simplesmente tirou o site do ar e todo mundo ficou sem... Quem colocou o dinheiro naquela época, né, acabou ficando sem dinheiro e todo mundo ficou com raiva de pirâmide por causa da Bifald GTEX, que muita gente estava levando muita fé, que já que muitos tinham ganhado muito dinheiro, muita gente acabou colocando muito dinheiro também, tá? Sem saber o que era, o que podia acontecer, e aí ficaram com raiva de pirâmide, dizendo que não, porque isso não presta, que isso é golpe, e começaram a culpar outras pessoas porque estavam falando do projeto e nunca culparam a si mesmas, né? Porque não procuraram saber o que era e também não... Por isso acabaram não sabendo como entrar nisso, né? Esses tipos de investimentos funcionam, mas você tem que entrar com frieza, né? Entrar com calma, com pouco dinheiro. Você não pode colocar um valor muito alto, porque você está sujeito a perder. O risco é muito alto. Também tem o risco de você ganhar, mas o risco de você perder é muito, muito grande mesmo, como aconteceu com muitos ali. E aí a pirâmide ficou em alta, e todo mundo falando de pirâmide. E ainda assim tem muita gente hoje que procura esse tipo de plataforma porque acha mais fácil do que aprender, do que estudar sobre investimentos, tá? Mas eu vou contar uma coisinha para vocês que talvez vocês ainda não saibam, não tenham se dado conta. O mercado financeiro é uma pirâmide, tá? Vocês vão aprender agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui que vai falar sobre como funciona o sistema bancário e vocês vão ver que isso é uma pirâmide. O mundo capitalista, ele é uma pirâmide. O capitalismo, para ele existir, ele precisa desse formato de pirâmide. Por isso que existe gente muito rica, né, bilionários, e existe gente muito pobre, tá? Porque o sistema capitalista é uma pirâmide, tá? Se você concorda com o sistema capitalista ou não, não é o caso, tá? Não vem o caso. O caso é, ele é uma pirâmide. Ele sim tem a possibilidade de deixar você rico se você for atrás, se você estudar, procurar as oportunidades certas. É o sistema que mais te dá a possibilidade de você crescer financeiramente. Mas como é um sistema de pirâmide, para alguém crescer financeiramente, outras pessoas têm que ficar na base de baixo da pirâmide, tá? Não tem como sustentar. A ideia de igualdade, todo mundo ganhar a mesma coisa, isso não existe no mundo capitalista, tá? Porque o mundo ele precisa dessa pirâmide para que esse sistema possa existir. Por outro lado, o socialismo, que prega a igualdade para todo mundo, ia ser difícil você ter uma vida como você tem hoje, né? Com toda essa tecnologia, com conforto, com pessoas trabalhando para poder atender você com determinado serviço, talvez no barzinho, onde você vai, no shopping. Isso seria impossível sem o capitalismo, tá? Se todo mundo ganhasse a mesma coisa, não era todo mundo que ia querer fazer a mesma função. Mas enfim, não vem o caso. Independentemente do qual sistema seria melhor ou pior, para mim nenhum deles presta, tá? Eu como cristão, para mim o que presta é o sistema do Criador, tá? Que Jesus Cristo estava tentando ensinar pra gente aqui, ele vai trazer algo melhor pra gente. Porém, aqui o que temos hoje, o que tem para hoje é o capitalismo. O capitalismo é uma grande pirâmide e vocês vão começar a entender a partir desse vídeo, tá? É uma parábola, a parábola de Goldsmith, que se você pesquisar aí, você vai encontrar essa parábola, tá? Que ajuda a explicar como funciona o sistema bancário dos nossos dias, tá bom? E como isso vai ajudar você a entender o sistema financeiro geral dos nossos dias, bolsa de valores, bolsa de criptomoedas, tudo isso é uma grande pirâmide. Então, quando você entender a partir desse vídeo, tá, sobre o sistema bancário, sobre essa pirâmide, vocês vão conseguir entender também sobre todo o resto do sistema capitalista, financeiro que existe nesse mundo e vão parar de ficar achando que pirâmide são só essas plataformas que o pessoal faz aí sem o auxílio do governo, tá? A única diferença é que sistema bancário, sistema de bolsa de valores, sistema de imobiliário, tudo isso é autorizado pelo governo, tá? E tem um sistema ali que o governo faz, algumas leis que evitam que todo mundo saia no prejuízo, que haja alguns tipos de golpe, tá? E esse é o problema. Quando você dá essas ideias na mão de pessoas maldosas, elas realmente fazem o negócio para dar golpe, como aconteceu ali com a Bifald e tudo mais e outras plataformas. Mas, no fim, tudo não passa de uma pirâmide, tá bom? E vocês vão aprender agora. Fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Acho que vocês vão realmente curtir muito e não deixem de comentar aí o que vocês acharam, tá? Vejo vocês daqui a pouco para finalizar o nosso vídeo. Capítulo 1. Introdução. Dois grandes mistérios dominam nossas vidas:
Amor e dinheiro. O que é o amor? É uma questão que tem sido sempre explorada nas histórias, na música, nos livros e nos filmes. Mas o mesmo não ocorre quando se trata da questão: o que é o dinheiro? Não é nenhuma surpresa o fato de que a teoria monetária não tenha inspirado nenhum filme de Hollywood. Na verdade, não é nem sequer mencionada nas escolas em que a maior parte da população frequenta. Para a maioria de nós, a questão de onde vem o dinheiro nos faz lembrar uma figura da Casa da Moeda imprimindo notas e estampando moedas. A maioria de nós acredita que o dinheiro é criado pelo governo. É verdade, mas apenas em um ponto. Aqueles símbolos de valor em metal e papel que geralmente pensamos como dinheiro, de fato são produzidos por uma agência do governo federal chamada Casa da Moeda. Mas a grande maioria do dinheiro não é criada pela Casa da Moeda. Ela é, na verdade, criada em enormes quantidades diárias em empresas particulares conhecidas como bancos. A maioria das pessoas acredita que o empréstimo de dinheiro feito pelos bancos é garantido por eles pelos depósitos realizados. Fácil de verificar, mas não é verdade. Na verdade, os bancos criam o dinheiro que eles emprestam não dos próprios ganhos dos bancos, não do dinheiro depositado, mas diferentemente da promessa de pagamento do tomador do empréstimo. A assinatura do contrato pelo tomador do empréstimo é uma obrigação de pagar ao banco a quantia que pegou emprestada adicionada de uma taxa de juros, ou perde a casa, o carro ou qualquer outro ativo que possa ser penhorado como garantia. É um grande compromisso do tomador de empréstimos. O que a mesma assinatura requer de um banco? O banco, como num passe de mágica, faz com que a quantia emprestada passe a existir apenas a subscrevendo na conta bancária do tomador. Parece forçação de barra. Certamente não pode ser verdade, mas é. Para demonstrar como esse milagre de um banco moderno ocorre, consideremos então uma fábula. Capítulo 2. A fábula de Goldsmith. Em vários momentos da história, qualquer outra coisa era usada como dinheiro. Tinha apenas que ser de fácil transporte, que uma quantidade suficiente de pessoas acreditasse que mais tarde ele poderia ser trocado por coisa de valor real, tal como comida, roupa e abrigo. Conchas, sementes de cacau, pedras preciosas, até mesmo plumas foram usadas como dinheiro. Ouro e prata eram atrativos, maleáveis e fáceis de serem trabalhados, tanto que algumas culturas tornaram-se especialistas em lidar com esses metais. Goldsmith fazia negócios de maneira muito fácil, juntando moedas, padronizando unidades destes metais cujo peso e genuidade eram certificados. Para proteger seu ouro, Goldsmith precisava de um depósito caixa forte. Logo depois, seus concidadãos estavam batendo na sua porta. Queriam então alugar um espaço para guardar suas próprias moedas e objetos de valor. Logo em seguida, Goldsmith estava alugando cada prateleira da sua caixa forte e ganhando uma pequena quantia em seu negócio de alugar espaços. Os anos se passaram e Goldsmith fez uma astuta observação. As pessoas que depositavam raramente iam retirar sua efetiva quantia física em ouro. E eles nunca vinham todos de uma só vez. Por causa de uma reivindicação em relação aos cheques que Goldsmith subscrevia como recibo pelo ouro depositado, os cheques, começaram a ser negociados no mercado como se fosse ouro. Esse dinheiro de papel era muito mais conveniente do que as pesadas moedas, e as quantidades poderiam simplesmente ser escritas ao invés de trabalhosamente contadas uma por uma a cada transação financeira. No entanto, Goldsmith desenvolveu um outro negócio. Ele emprestava o seu ouro cobrando juros. Muito bem, como o prático cheque reivindicado passou a ser aceito, os tomadores começaram a pedir pelos empréstimos em forma desses cheques, ao invés do verdadeiro metal. Como a indústria expandia cada vez mais pessoas passaram a pedir empréstimos para Goldsmith. Isso lhe deu uma ideia ainda melhor. Ele sabia que apenas poucos depositantes apareceriam para retirar o seu ouro. Logo, Goldsmith imaginou que poderia facilmente se livrar dos empréstimos atrelados aos seus depósitos em ouro, além dos seus próprios. À medida que os empréstimos eram pagos, seus depositantes não estariam mais informados do que antes, e nem em pior situação. E Goldsmith, agora mais como banqueiro do que artesão, faria lucros muito maiores do que poderia quando emprestava somente o seu próprio ouro. Por anos, Goldsmith secretamente faturou uma boa fortuna, com juros cobrados sobre os depósitos de cada pessoa. Agora um notável emprestador, ele rapidamente ficou mais rico que seus concidadãos, e isso começou a chamar a atenção. Cresceram as suspeitas de que ele estava gastando o dinheiro dos seus depositantes. Estes se uniram e ameaçaram retirar seu ouro se Goldsmith não revelasse a origem da sua riqueza. Completamente diferente do que poderíamos esperar, isso não se tornou um grande problema para Goldsmith. Apesar da fraude inerente ao seu esquema, a sua ideia funcionou. Os depositantes não tinham perdido nada. Todo o ouro deles estava ainda salvo no caixa forte de Goldsmith. Ao invés de pegarem de volta o seu
seu ouro, os depositantes demandaram ao Goldsmith, agora como banqueiro deles, que ele dividisse, pegando uma fatia da arrecadação com juros. E aquilo foi o início das operações bancárias. O banqueiro pagava uma pequena taxa de juros sobre os depósitos de outras pessoas que ele em seguida emprestaria uma taxa maior. A diferença cobria o custo de operação do banco e também a sua lucratividade. E a lógica desse sistema era simples. Parecia um meio razoável de satisfazer a demanda por crédito. No entanto, essa não é a forma pela qual os bancos trabalham nos dias atuais. Nosso Goldsmith banqueiro não estava satisfeito com a renda remanescente após a partilha dos juros ganhos com seus depositantes. E a demanda por crédito crescia muito rápido, à medida que os europeus se espalhavam ao redor do mundo. Mas seus empréstimos eram limitados pela quantidade de ouro que seus depositantes mantinham no caixa forte. Foi quando ele teve uma ideia ainda mais audaciosa. Uma vez que ninguém mais, apenas ele mesmo, sabia o quanto realmente havia na caixa forte, ele poderia emprestar quantias solicitadas em ouro que nem estavam lá. Desde que todos os portadores dos cheques não viessem à caixa forte ao mesmo tempo para sacar o ouro, como alguém poderia descobrir? Este novo esquema funcionou muito bem, e o banqueiro tornou-se consideravelmente rico com os juros pagos sobre um ouro que não existia. A ideia de que o banqueiro apenas criaria dinheiro do nada era muito absurda para as pessoas acreditarem. Logo, para um período de tempo maior, esse pensamento não iria passar pela mente das pessoas. Mas esse poder de apenas criar dinheiro surgiu na mente do banqueiro, da maneira como você bem pode imaginar. Com o tempo, a magnitude dos empréstimos do banco e sua ostentação de riqueza levantou suspeitas mais uma vez. Alguns tomadores de empréstimo começaram a demandar a real quantia de ouro ao invés de papel que representava as quantidades. Isso começou a levantar boatos. De repente, muitos ricos depositantes apareceram para retirar o seu ouro. O jogo acabou. Uma vasta quantia de portadores de cheques inundava as ruas do lado de fora das portas fechadas dos bancos. Mais que isso, o banqueiro não tinha nem ouro e nem prata o suficiente para saldar todos os papéis que ele tinha colocado na mão das pessoas. Isso ficou conhecido como a corrida bancária, e é o que cada banqueiro teme. Esse fenômeno da corrida bancária levou os bancos à falência, e não surpreendentemente, feriu a confiança que o público tinha sobre os banqueiros. Teria sido uma forma honesta declarar ilegal a prática de criar dinheiro a partir do nada. Mas os grandes volumes de crédito que os banqueiros estavam oferecendo se tornaram essenciais para o sucesso da expansão comercial europeia. Logo, logo, contrariamente, a prática foi legalizada e regulada. Os banqueiros concordaram em limitar a quantidade fictícia dos empréstimos em dinheiro. O limite seria ainda um número muito maior do que a verdadeira quantidade de ouro e prata na caixa forte. Frequentemente, a taxa seria de $9 fictícios para cada $1 em ouro real. Essas regulações foram reforçadas por leis feitas imediatamente. Também foi estabelecido que, na ocorrência de uma corrida ao sistema, os bancos centrais ajudariam os bancos locais com injeção de quantias em ouro. A bolha de crédito bancário apenas estouraria se houvesse corridas em vários bancos de maneira simultânea, e o sistema então entraria em colapso. Capítulo 3. O sistema monetário de hoje. Ao longo dos anos, o sistema da reserva fracionária e sua rede integrada de bancos apoiada pelo Banco Central tornou-se o sistema monetário dominante no mundo. Ao mesmo tempo, a fração do ouro vinculada aos compromissos em dinheiro foi constantemente retraída ao nada. A natureza básica do dinheiro mudou. No passado, uma cédula de $1 era, na verdade, um recibo de que poderia ser resgatado por uma quantia fixa de ouro ou de prata. No presente, uma cédula ou dólar digital apenas pode ser trocado por outra cédula ou dólar digital. No passado, o crédito bancário criado ao setor privado existia apenas na forma de notas bancárias, nas quais as pessoas tinham a liberdade de aceitá-las ou não. Assim como nós temos a liberdade de aceitar ou não o cheque de alguma pessoa nos dias de hoje. No presente, o crédito bancário criado no setor privado é legalmente conversível por um emissor governamental de moeda de aceitação pública, os dólares, libras, que nós habitualmente pensamos como dinheiro. A moeda de aceitação pública é dinheiro criado por sanção governamental ou decreto, e as leis para aceitação legal declaram que os cidadãos devem aceitar essa moeda como pagamento de dívida, ou senão os tribunais não conseguiriam obrigar. Portanto, agora, a questão é, se tanto o governo quanto os bancos privados podem criar dinheiro, então qual a quantidade de dinheiro que existe?
No passado, a quantia total de dinheiro existente era limitada pela sua quantia física, qualquer que fosse o tipo de objeto utilizado como dinheiro. Por exemplo, para que fosse possível criar mais dinheiro, era necessário encontrar mais ouro ou prata escavando nas minas. No presente, o dinheiro é literalmente criado como... Cada novo dinheiro é criado cada vez que alguém toma um empréstimo de um banco. Como resultado, a quantidade total de dinheiro que pode ser criada tem somente como limite real o nível total de dívidas. Os governos estabeleceram um limite estatutário adicional para a criação do novo dinheiro, através da imposição de regras conhecidas como exigência de reservas fracionadas. Essencialmente arbitrárias, as exigências de reservas fracionadas variam de país para país e de tempos em tempos. No passado, era comum obrigar os bancos a manterem seus cofres pelo menos o valor de $1 em ouro para cada $10 de dinheiro especulativo criado. Hoje, a proporção exigida de reservas não mais se relaciona à proporção do novo dinheiro em relação ao ouro depositado, mas simplesmente a razão de novo dinheiro em relação ao dinheiro existente. Bom, muito bem, estamos de volta. Vocês acabaram de ver o vídeo, né? Como esse vídeo ele é realmente interessante, ajudou vocês a entenderem como que surgiu o sistema bancário e como que isso é uma grande pirâmide, né? Afinal de contas, não tem o dinheiro para pagar todo mundo, né? Se todo mundo for lá buscar, né? Acaba que não tem. Então a ideia é que esteja sempre entrando dinheiro para que ele possa continuar honrando ali com seus pagamentos. Da mesma forma são essas plataformas aí. Se as pessoas pararem de ir lá e colocar dinheiro nela, uma hora ela acaba. Eles chamam isso de cooperativa, né? O banco é uma cooperativa, né? As pessoas vão cooperando umas com as outras. Quando você coloca o dinheiro lá, aquele dinheiro ele usa para emprestar, para negociar com o seu dinheiro, até para pagar o saque de uma outra pessoa, e assim vai. E você nunca tira o seu dinheiro de lá, tá? Da mesma forma, todo mundo confia que quando for lá, vai conseguir o dinheiro, então por isso que ninguém corre para tirar de lá. Já das outras plataformas, que as pessoas investem e chamam de pirâmide, é que elas ficam apavoradas. Pô, será que vai ter quando eu vou buscar? Aí todo mundo tira. E no que todo mundo tira, dá aquele pânico, todo mundo sai correndo para tirar e realmente não tem dinheiro para todo mundo. Se todo mundo ficasse calmo, essas cooperativas acabariam durando por muito, muito tempo. Assim é com, por exemplo, o Token Multi, né, que eu já apresentei para vocês aí no canal, o Token Trump, o Token Ethos, né? São todos cooperativas, né? Todas que você faz um investimento, você recebe lá o seu rendimento e você permanece com o seu investimento lá para que outras pessoas também possam tirar o seu rendimento e você tirar mais rendimento no mês seguinte. Mas se todo mundo se vê desesperado e for lá retirar, vai quebrar, porque não vai ter dinheiro para todo mundo. É assim que funciona. Bom, daí você já começa a entender, né? Por que investir em Bitcoin algumas pessoas ganham e outras pessoas perdem, né? Porque sabe aquela liquidez que tem lá, ela não dá para pagar os valores de todo mundo, tá bom? Aquela liquidez que tem no Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, não paga os valores de todo mundo. Só que como ninguém tira totalmente o dinheiro que está no Bitcoin, o Bitcoin se mantém por anos. Então a pessoa vai lá, vai tirar um valor agora, no final desse ciclo, e o Bitcoin vai cair de preço. Beleza, mas ele vai continuar ali. Muita gente que já conhece o mercado vai pensar, não, vou deixar, daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai subir de novo, aí eu faço meu lucro. E é assim que funciona. A pessoa sempre acredita que o Bitcoin vai estar lá e por isso ele se mantém durante todo esse tempo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi muito legal, pelo menos para mim eu achei muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como funciona o mercado financeiro. Vão ver outros vídeos aí falando sobre economia, tá? Com profissionais de fato falando. Vou trazer algumas palestras aqui, algumas ideias de algumas pessoas que fazem investimentos, que são muito experientes, e eu acredito que vai ajudar a todos que estão assistindo. Deixem seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixa aí também. Entra aí no link da comunidade, tá? A comunidade pelo WhatsApp, pelo Telegram, que eu vou estar lá disponível, eu e os outros administradores, né? Principalmente o Sandro. Sandro, um abraço para você, cara. Você é meu braço direito aí, tá sempre comigo, sempre me ajudando a tirar dúvida da rapaziada lá que tá nas nossas comunidades, bem como também os outros administradores, né? O Saulo, o Wallace, essa galera toda que tá lá. Mas o Sandro é o cara que realmente tem ajudado demais e eu agradeço muito a ele. Um abraço aí também para Lorival, para o pessoal todo que tá apoiando lá, para Ruth, que também tá sempre ali presente. Obrigado a vocês pelo apoio que não. Desculpe não ter lembrado o nome de todo mundo, mas aos pouquinhos eu vou lembrando aqui e vou falando, tá bom? Deixe seu comentário, entra lá no grupo, se tiver alguma dúvida eu vou ter o prazer de ajudar vocês a tirar suas dúvidas, e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas passem a ter esse conhecimento, e com certeza com esse conhecimento já começa aí a fazer uma mudança na vida, sabendo fazer os investimentos, tá? Porque quanto mais conhecimento você tem sobre economia e sobre finanças, mais chance de você acertar na hora dos seus investimentos, tá bom? Acompanhe os vídeos, porque sempre que sai uma informação aqui, vocês têm que pegar ela no início, porque o mundo financeiro é assim, tá? O vento muda de direção o tempo todo, e vocês vão chegar lá. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!